Oi pessoal, vindo aqui contar uma experiência surreal que eu tive. Eu sou Ana Paula, tenho 27 anos e desde os meus 6 anos de idade eu sempre tive visões abertas e sonhos. E eu sempre fiquei indignada, né? Por que Deus escolheu eu para ter esses sonhos, ter essas visões? E o primeiro sonho foi horrível, porque Deus falava exatamente o que ia acontecer no fim dos tempos. Tinha muita gente maldosa, pessoas de má índole, que não tinha pena de ninguém, que não tinha dó de ninguém, que não tinha amor pro próximo. Era um descaso surreal, uma falta de amor com o próximo. E pai matava filho, filho matava pai. Tinha criança, sangue de inocentes, bebezinhos de 1, de 2, 3, 4 aninhos sendo derramados, até mesmo por pai, por mãe, por familiares próximos, por pessoas estranhas. Tinha muita maldade. Deus permitiu ver tudo isso. Foi horrível. Foi horrível. Eu vi no meu sonho uma mãe matando um bebezinho de colo que tinha acabado de nascer. E eu queria me despertar do sonho e não conseguia. Deus me levou em uma outra área, onde que tinha um governo corrupto. Deus falava assim, filha, quando estiver perto, vão colocar um governo corrupto, que vai ser a favor de tudo que não presta, de casamento de um homem, de uma mulher. Eu não tenho nada contra, gente, mas perante Deus não é certo, perante a Bíblia não é certo. Casamento de um homem, de uma mulher com a mulher. Não existia um homem e uma mulher. Não existia. Era homem com homem, mulher com mulher. Foi aonde que começou a parar de nascer crianças. No sonho, Deus me mostrava que eles queriam acabar com a gestação da mulher. A mulher não podia ter filho, a mulher não podia ser mãe. Eles criaram vários métodos e meios para aquela mulher não engravidar. Tinha sim algumas pessoas que engravidava e no fim eles matavam, tiravam. E é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Tem o DIU, tem um monte de coisas aí que dificulta mais os anjinhos nascerem na terra. E Deus me levou para uma outra área de novo, onde Ele me mostrou o mar. E de repente houve-se uma rachadura naquele oceano e a fonte de calor estava muito forte a ponto dos peixinhos subirem para a superfície, sabe? Baleia, golfinho, pulava para fora e ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro da profundeza do mar. Ninguém entendia, ninguém sabia. Cientistas estudavam e não conseguiam descobrir o que estava acontecendo lá naquele mar. E houve sinal na terra, céu e mar. Deus me mostrava os pássaros voando, mostrando um sinal. Houve sinal no céu, alguns fenômenos que muitos queriam justificar e Deus mostrando sinais e muitos não acreditavam. E de repente, a maldade começou a se alastrar. Pedófilo, bandido, todo tipo de maldade, sabe? Matavam sem pena e sem piedade, roubavam, tirava de quem não tinha condição. E o governo totalmente corrupto, arrancando dos pobres, aceitando tudo aquilo que não é de acordo perante Deus. E foi só piorando, fome se alastrou. E Deus foi me chamou e falou assim, filha, olha para mim, por acaso há o inocente meu na terra? Por acaso há um anjinho meu na terra? E eu olhei e falei assim, Senhor, não tem anjo? Anjo do Senhor na terra? Não tem. Aí falou assim, ei, estou te perguntando de novo, por acaso há um inocente meu na terra? O que é um inocente para você? Aí me veio, criança, bebê, são inocentes, perante Deus são segundo os anjinhos dele na terra. Foi aonde que eu saquei. Eu olhei, não tinha mais bebê, não nasciam mais bebê, não tinha mais criança. E eram vários adolescentes, mas adolescentes que já sabiam o que era certo e o que era o errado. Adolescentes, era um homem, um adolescente homem, segurado na mão de um outro homem, beijando, praticando iniquidades. Era uma adolescente mulher
segurando na mão de uma outra mulher. E eu falei, Senhor, mas perante mim ainda tem chance. Não, filha, eles conhecem o pecado. Não, filha, eles sabem diferenciar o que é certo e o que é errado. E eu tentei fazer de tudo para que eles venham para o meu caminho, mas eles me negaram. E eu falei assim, Senhor, tá, o que vai acontecer? E de repente houve-se uns gritos. Quando eu olhei, houve-se umas rachaduras sobre a terra. Abriu uma rachadura assim, sabe, bem grande. Eu falei, mas Senhor, me lembrei, eu falei assim, mas Senhor, no Brasil é impossível acontecer terremoto. Ele falou, nada é impossível perante a mim. E de repente, gente, houve-se essas rachaduras na terra, em todos os lugares, no Brasil, no mundo inteiro. E dentro dessas rachaduras saía lavas e fogo, lavas e fogo. O céu ficou preto e foi aterrorizante. Pessoas, de repente, começaram a querer, todo mundo assustado, aterrorizado, começou um a passar por cima do outro, era um atropelando o outro, era pessoas pulando de prédios, era briga, era tiro, era isso. E o pior de tudo, que as pessoas não morriam. As pessoas não morriam, sofria dor, o desespero, o medo, chorava lágrimas de sangue e não morria. Aí eu falei assim, meu Deus, me ajude, porque eu estava no meio daquela situação e de repente houve-se caiu-se uma escada, sabe, do céu. O primeiro sonho, gente, que eu sonhei, caiu-se uma escada que levava até o céu, e essa escada ela tinha o dever de, se a pessoa tem pecado, se a pessoa negou Jesus e isso e aquilo, ela se desfazia, a pessoa caía no inferno. E de repente, gente, um monte de pessoas começou a subir nessas escadas, um se desfazia, caía lá embaixo. Era muito raro e difícil as pessoas subirem para o céu, dava para contar no dedo. E de repente o inferno subiu para a terra, e as pessoas que estavam ali, que tinha temor a Deus, que não negou Jesus, que amou o teu próximo como a si mesmo, sabe, que cuidou e zelou, falou de Deus para o próximo, sabe, que foi aquele cristão fera, sabe, igual tem muitos na Bíblia. Eles subiram e a maioria ficaram. E foi só sofrimento, tristeza e dor. Eu conseguia ver as pessoas que já tinham morrido, tinha pessoas que morreram, né? Todo mundo vê pessoas morrendo. E muitas pessoas praticaram o pecado e ficou esperando o juízo final. Porém, essas pessoas, os espíritos deles estavam no inferno e explodia. Toda vez explodia e gritava, socorro, me perdoa, me tira daqui. Gente, era horrorizante. Gritavam de dor, gemiam de dor e ninguém podia fazer nada. E de repente eu fui tentar subir essas escadas, e quando eu coloquei a mão na borda dos céus, a escada meio que queria desfazer e eu acordei. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E por muito tempo o Senhor tem me mostrando muitas coisas erradas, sabe? Que possam levar para isso. E o degrau, eu entendi. A gente que vai subindo, a gente vai tentando melhorar a cada dia. Devagar, subindo um degrau, melhora um dia, melhora outra, se autoavalia. E é isso. E eu tive um segundo sonho ontem, e vou contar no próximo vídeo. E é isso, gente. Curte, comenta, compartilha. O fim está próximo. Só que desse sonho não teve mais aviso, porque tudo que eu sonhei nesse sonho, gente, de agora já aconteceu. É só você ver o jornal, né? É só você ver o jornal. É só isso que vocês vão ver. E antes eu tinha o quê? 6, 7 anos. Eu sonhei uma semana seguida esse sonho. Uma semana seguida. Todos os dias eu sonhava, eu pedia, implorava para Deus, eu não quero mais sonhar, eu não quero mais ver isso, porque era aterrorizante para uma criança de 6 anos sonhar. Era aterrorizante. Acho que eu tinha uns 6 anos. E tudo que eu sonho, gente, acontece. Tudo. Minha avó é viva e ela tem experiência de vários sonhos que eu já contei e já aconteceu. E é isso, gente. Volte para o caminho de Deus enquanto é tempo. Porque tá difícil para mim, mas todos os dias eu tento melhorar a cada dia. Beijo.